O pêndulo sempre oscila para lá e para cá. Mas se você aprender a se manter centrado e dizer não é interessante, você não sofrerá tanto. Gostaria de dar as boas-vindas a Susan Gizman no programa. Como vai? Estou ótima, Alex. Obrigada. Obrigada por vir ao programa. Estou animada para conversar. Creio que é a primeira médium aqui. Antes tivemos canalizadores. Talvez exploremos a diferença entre canalização e mediunidade e seu significado. Mas antes você tem algo incrível, uma trajetória incrível de como chegou aonde está agora. Pode nos contar? De onde começou e sua trajetória até se tornar médium ou descobrir seus filhos? Sim, claro. Cresci numa família de classe média, sem contexto religioso. Meus pais nunca nos levaram à igreja, nem discutíamos religião. Não era parte da nossa vida. Adquiri o normal? Não. Compreendi religião ao conviver na escola com crianças que iam à igreja, mas isso não integrava a minha vida. Eu não tinha consciência de vida após a morte ou realidade maior. Nunca vi espíritos, nem sabia se alma ou espírito existiam. Meu irmão, muito mais velho, ingressou na aeronáutica aos meus 5 anos. Visitando-o nas bases e observando sua trajetória, pensei: adoro isso. Quero estar nas Forças Armadas. E assim, após a faculdade, entrei para a Marinha. Tive uma carreira completa e incrível como oficial da Marinha, onde o ápice é tornar-se comandante, objetivo que alcancei. O chefe da Marinha me escolheu como seu oficial de protocolo. Por fim, a maior honra. Fui convidado pelo presidente do Estado-Maior Conjunto, líder supremo das Forças Armadas dos EUA, para ser seu ajudante de ordens. Isso o torna praticamente o braço direito dele. Segui-lo em todos os lugares, assegurar que tenha o necessário a tempo e estar presente para garantir sua boa apresentação. Nesse emprego, voei no Air Force One com o presidente, encontrei reis e rainhas e estava na última aeronave no espaço aéreo americano em 11 de setembro. Aquele dia me provou que a vida é curta demais para não vivermos nossos sonhos enquanto podemos. Eu era comandante naquela época e havia outro comandante da Marinha no Pentágono, onde eu estava lotada, que foi morto nos ataques ao Pentágono, e faltavam apenas 2 semanas para ele se aposentar. Então olhei para o meu marido, Ty, já um capitão de destroyer aposentado da Marinha, e disse que precisávamos viver nosso sonho, que era vender a casa e os carros e zarpar rumo ao pôr do sol em nosso veleiro. E foi o que fizemos, e foi idílico. Por alguns anos, navegamos pelo Oceano Atlântico, e foi exatamente lá onde a vida nos alcançou, de forma trágica. Susan, enteada e sargento no Corpo de Fuzileiros Navais, estava indo ao serviço e cruzava a pista de voo na base aérea de Cherry Point quando uma tempestade inesperada surgiu e um raio a atingiu, tirando-lhe a vida. Ah, meu Deus. Sim, e ela estava grávida de 6 meses na época. Então foi uma dupla tragédia para nós. E basicamente eu fugi da vida depois do 11 de setembro. Muitas mortes e muito perto daquela tristeza no Pentágono. Então fugi disso. Tudo bem, mas ainda assim nos alcançou. E no funeral da Susan tive uma epifania. Foi quando vi alguém pela primeira vez, que era tão vibrante como ela, que morreu jovem. Vi o corpo dela no caixão e simplesmente olhei para o corpo e disse: essa não é Susan. A alma dela tinha que ter sobrevivido, pois era vibrante. Eu sabia que não era o fim e fiz disso minha missão na Marinha. Você também é focado em missões. Encontrar onde ela estava, não se sobreviveu, mas seu paradeiro para me conectar com ela. Comecei a meditar naquela semana de 2006, sentando em silêncio todos os dias, chamando: Susan, deixe-me conectar com você. Onde está? Por favor, dê-me um sinal de que ainda está aqui. Essas palavras me fizeram parar, escutar e perceber. Além do que eu buscava, inúmeras experiências me alcançaram.
Consegui me conectar claramente com Susan após 3 anos, mas nunca perdi a esperança. Nesse ínterim, me abri para um mundo desconhecido. E nessa jornada, levei meu marido para consultar um médium, incertos se eram charlatães ou autênticos, ou o que poderiam fazer. Mas nós não demos nosso sobrenome àquela mulher. De jeito nenhum eu ia deixar ela me procurar no Google. Eu estava muito cético, mas de mente aberta, e ela nos deu provas de que a Susan estava ali conosco, que até este comandante cético não pôde refutar. Isso abalou meu mundo. Inverteu meu sistema de crenças. Já tinha escrito vários livros, mas senti que precisava escrever sobre mediunidade para mostrar que é real. A vida após a morte. Seus entes queridos continuam vivos. A partir daí, a história se desenrolou. Com a meditação, percebi que posso conectar-me aos entes queridos alheios. E assim, por mais de 12 anos, dediquei-me diariamente a aperfeiçoar essa habilidade e estou realmente satisfeito com o progresso. Então descobriu seus dons meditando e apenas pela intenção que tinha para conectar-se aos entes queridos. Quando diz que outras coisas se abriram, o que exatamente quer dizer? Você falou de médiums no programa. O que houve é que me liguei aos meus guias e seres elevados e passei a ser a voz deles. Então eu faço canalização. Até hoje canalizei milhares de mensagens desses seres e as publiquei. Milhares de pessoas leem essas mensagens diariamente. É o meu caminho diário que eu divulgo, trazendo novas mensagens todos os dias. Eu tive aventuras na consciência, encontrando seres superiores, descobrindo nossa verdadeira essência, tocando o âmago de cada um. Fonte acessível a todos. Tornei-me isso. Me apresentaria como médium, mas Alex, isso é um detalhe. Isso é um detalhe. Eu sou. Você, o que você disse? É um bico, não é sua atividade principal. Você pode adotar isso no vocabulário, mas para mim, mediunidade é absolutamente sagrada. Sei que não foi sua intenção, claro, absolutamente sagrada. Minha missão é ensinar a se conectar com entes queridos próprios ou alheios e mostrar quem somos, pois isso transforma vidas, trazendo paz e alegria, independentemente das circunstâncias. Então você poderia dar ao público a definição do que é um médium? Porque, como eu disse, existem diferenças entre médiums, canalizadores e psíquicos. Quais são as diferenças? Um médium comprova a continuidade da consciência, evidenciando que a morte do corpo não é o fim da alma. Revela informações sobre entes queridos falecidos, detalhes que desconheceria, transmitindo mensagens precisas e significativas. Assim, reconectamo-nos com quem partiu, familiares ou amigos. Isso também é canalização, quando a comunicação é tão direta que falamos em nome dos que cruzaram o véu. Mas canalizar envolve também a interação com seres superiores, além dos que tiveram um corpo físico. Para mim, vem com provas. Eu não farei esse trabalho a menos que venha com detalhes verificáveis e nenhuma explicação além de sincronicidades. Essa é uma conexão muito real. Comparando com as ações de um psíquico, só para definirmos, Psíquico é afinar-se com informações, neste nível de consciência, sintonizando-se com informações alheias ainda em corpo. Então, o trabalho psíquico não é só ler o futuro, embora possa ser. Ler o campo energético e padrões de outros humanos ainda em corpo. preciso perguntar, considerando sua origem, que é tão o militarismo nos níveis mais altos, quando você começou a seguir esse caminho, como as pessoas da sua vida anterior aceitaram essa situação de você, você enfrentou algum obstáculo pessoal para seguir esse caminho? Porque não é fácil. As pessoas olham para você e pensam: o quê? É desconhecido. Então, são perguntas, claro, e há um estigma para aqueles que realmente não entendem. Mas
Para quem teve uma sessão transformadora na vida, um médium preciso e baseado em evidências entende que não há nada assustador ou fraudulento. É transformador e curativo. Para responder à sua pergunta, sinceramente, encontrei apenas uns 5 colegas da minha antiga carreira, porque quando você se aposenta e muda completamente de vida, você meio que perde essas amizades pelo caminho. Era sempre um tipo de mudança. Você muda a cada 2 anos perdendo contato. Porém, quem compartilhou comigo conhece minha integridade e confiam em mim. Geralmente estão interessados, querem saber mais, pois a maioria, sejamos francos, quem não quereria a mais. Tive o prazer de conversar com muitos mestres espirituais e vários médiums e pessoas desse calibre, e há uma paz que acompanha esse conhecimento de que isso não é o fim. Há muitas provas lá fora, muitas evidências, na minha opinião, de que isso é o fim. Seria um verdadeiro desperdício de tempo e espaço se isso fosse o fim. Certo, na minha opinião. Na minha opinião. Sou grato por pessoas como você, que fazem programas alcançando cada vez mais gente. E não apenas compartilhar a verdade, mas deixar que as pessoas sigam o coração e percebam o que a alma tenta dizer à mente lógica. Pode confiar nisso. Certo, exatamente. E eu tive minhas próprias experiências. Acho que todo mundo já passou por algo assim quando um parente morre ou um ente querido se vai, por circunstâncias trágicas ou simplesmente pela natureza. Natural, fim da linha, ciclo da vida, onde você ouve essas histórias tipo: ah, minha avó estava na minha cama e a gente não sabia, ela morreu e veio nos visitar antes de partir. Eu cresci ouvindo essas histórias a vida toda sobre meus parentes e tal. Eu contei essa história uma vez no programa. Vou te contar. Minha tia morreu, provavelmente. Eu não sei, talvez há 1 ano ou 2. E éramos próximos. Eu a amava demais, ela era muito boa, mas eu não tinha visto ela. Eu a vi tipo 3 ou 4 meses antes, no dia de sua morte. Uma semana depois, reviro meus arquivos por um projeto cinematográfico. Fazia algumas tarefas quando inseri uma fita VHS, assistindo em busca de algo que procurava. E este vídeo apareceu e era ela. E eu tinha esquecido que esse vídeo existia. Gravei quando era adolescente, mostrei para os meus pais, para os meus parentes, e todo mundo ficou tipo: nossa, que coisa. O momento foi tão constrangedor, tipo, vocês não podem. Você tá brincando? Sim, isso ocorre sempre, quando você se alinha com essa jornada em nossa essência. Os do mundo espiritual se esforçam para mostrar que integramos uma teia que une todas as dimensões. Bem, deixe-me perguntar sobre isso. Eu acho que há tanta discórdia acontecendo no mundo hoje, e isso poderia ser dito em muitos momentos da história, mas na época atual em que estamos, estão acontecendo coisas loucas e o mundo me parece, e eu adoraria ouvir sua opinião, estar passando por uma mudança, seja política, econômica, ambiental. Estamos à beira de uma possível terceira guerra mundial. São tantas coisas, a pandemia. Quero dizer, há tantas coisas mudando o mundo completamente. Parece ser uma experiência global, não restrita a poucos países. Todos sentimos. Qual sua visão sobre os atuais acontecimentos e nosso rumo? Pessoalmente, não creio que seja o pior momento. Penso que há mais a enfrentar antes de retornarmos à luz. Gostaria muito de saber suas opiniões. Dizem que o véu está se afinando. O que significa? Isso indica que mais pessoas estão receptivas à expansão da consciência, à obtenção de orientações de níveis superiores e ao acesso às percepções de suas almas. Com essa consciência, questionamos como vivemos até agora, percebendo novas possibilidades. Busque orientação. Ao sentar-se em silêncio e sintonizar-se interiormente, você começa a notar que o mundo externo não é único. Estamos todos interligados. A mudança percebida é o reconhecimento dessa conexão. Ao compreender essa ligação inata como a consciência manifesta em cada um, percebe-se o quão inútil é o conflito entre nós. Não ocorrerá da noite para o dia, mas é uma mudança. A nova geração já é mais aberta.
com a mente receptiva a uma consciência elevada. Assim, as decisões serão mais inclusivas, promovendo maior unidade. Enquanto isso, enfrentamos esses desafios. São oscilações do pêndulo que certamente retornará. Você está certo, ele atinge extremos, como vemos na história. Contudo, com uma consciência mais elevada, acessível a mais pessoas e a internet para espalhar essa consciência, temos mais chances de cooperar em vez de competir uns com os outros. Qual é a sua visão sobre os eventos atuais na Ucrânia e na Rússia? Imagino que tenha uma perspectiva diferenciada, considerando o seu serviço militar no governo em altos escalões, mas você é médium e possui conexão espiritual. Gostaria de saber sua opinião sobre o motivo desses eventos, o que ocorrerá em nossa situação atual. Bem, eu canalizei uma mensagem dos meus guias Sanaya e está no YouTube com o título Ucrânia e Dor. E a resposta é muito óbvia. Pessoas que não percebem que somos almas desempenhando um papel humano se machucam e buscam objetivos humanos de poder e dominação. É a história. Contudo, cada vez mais temos a capacidade de fazer escolhas alinhadas com a alma para mudar nossa perspectiva. Isso começa conosco. Se ficarmos torcendo as mãos, pensando isso é terrível, o que é verdade no nível humano, e se for o único nível, seguiremos em conflito. Como países com vizinhos, com familiares, exige mudar o entendimento de não sermos só humanos, para escolhas melhores, sob uma visão mais desperta e iluminada. Então, para tantas pessoas lá fora que ainda não despertaram ou ainda não acreditam que isso não faz sentido, não há evidência física. Tem que ser pesado ou medido, ou tem que haver algum tipo de ciência por trás disso. Algo tem que ser quantificável. Como ultrapassar isso? O que que você faz? Você precisa ter uma experiência pessoal. Eu poderia contar histórias sem parar por uma semana sobre milagres de conexão com o além. E as pessoas diriam: Nossa, que incrível! É fascinante. Adoro ouvir isso e depois voltar para a própria vida. Mas quando você mesmo experimenta como esse poder que flui por todos nós, e não é o poder humano, as pessoas ficam animadas. Ah, vou ter poder. Não, é a consciência de que somos os responsáveis por criar vidas melhores para nós mesmos. A paz que procuramos está dentro. Uma vez que você tenha essa experiência pessoal, então sua vida será transformada. Sinto que agora um bom começo é dedicar minutos diários para se conhecer melhor. Tenho um vídeo, Gole do Divino, onde gole é sentar em paz. É um exercício de 3 minutos onde se faz uma pergunta, como um gênio na garrafa. Interrogue a consciência superior. Quem não pode reservar 3 minutos para tentar? E se, ao testar, apenas para ver se é verdade, você começar a receber respostas, será que existe uma consciência superior à qual você pode se conectar e descobrir que é parte dela, dedicando apenas 3 minutos diários? Desafio todos a tentarem por 3 semanas. E o retorno que recebi de dezenas de milhares de pessoas que tentaram isso mudou minha vida. E 3 minutos não são suficientes. Agora, vamos fazer 5, 10, 15. Não é preciso dedicar horas de meditação para mudar sua vida. Tudo o que é necessário é um momento de espere um minuto. Sou essa consciência, não só uma história dramática e dolorosa. Então, o que significa? E agora siga esse caminho. Bem, eu acho que tem um exemplo que todo mundo pode se identificar, independente de você acreditar ou não, é a intuição, é o feeling. Acho que todos nós já tivemos, em algum momento, uma experiência do instinto, entre aspas, o instinto dizendo: não desça por aquele corredor. Não entre no carro, tá? Saia do carro cedo, antes do sinal vermelho. Existem esses momentos em que você tem essa sensação que não é quantificável, que não pode ser medida e que não é verdadeiramente explicável. Mas ainda assim, eu acho que quase todo ser humano no planeta já teve uma experiência com isso ou com algo semelhante. Como tornar isso prática constante, a cada momento? É sobre isso que se trata.
Mostrar que não é só esperar ajuda quando necessário. É mais. A cada momento posso mudar, pedir respostas, e elas vêm incríveis. Posso realmente fazer isso. Pergunto: há algo que devo saber agora? E obtenho uma resposta. Percepções e intuições são constantes. Nota-se de imediato qualquer contratempo menor, não em grandes questões, mas nas pequenas. Isso evita muitos aborrecimentos. Então, como uma pessoa pode acessar isso? Digamos que você não tenha os dons que você tem para conseguir se conectar no nível em que você está. Há algo que possamos fazer para conseguir fazer isso? Sim, eu chamo isso de 3 Is. E é como evoluir para um ser mais desperto. O primeiro é educar-se, e isso significa assistir a vídeos como os do Alex, assistir às dezenas de vídeos no meu canal do YouTube, fazer cursos online, ler relatos de outras pessoas sobre como acessar o além. Eduque-se o máximo possível sobre a alma, sobre quem você é. Metafísica, que significa além do físico. Eduque-se. Número 2, experiencie por si mesmo estados ampliados de consciência. Você não é apenas humano, e isso começa com sentar-se calmamente ou no silêncio, ou uma prática de presença, ou algum tipo de trabalho corporal, como yoga ou tai chi. Inicie com um gole da experiência divina e sinta esse estado expandido. O terceiro E é engaje-se. Consciência superior. Tudo provém de uma fonte única, uma mente única, uma presença única de consciência que se divide em você, em mim e em tudo. Assim, é possível engajar-se com qualquer ser, seja no nível psíquico, mediúnico ou de mestre. É empolgante. Como mencionei, é como ser um gênio na garrafa. Para se engajar, estando em estados expandidos de consciência, defina a intenção de conectar-se a seres superiores. Sente-se em silêncio e sinta, como um radar. Pergunte-se: o que mudou aqui? Há alguém presente? Se perceber algo, interaja como faria com uma pessoa num corpo humano. Quem está aí? Qual personalidade percebo aqui? O que deseja me dizer? Engaje-se. Ao receber respostas que não são da sua mente, ao ouvir palavras e obter informações inéditas à sua consciência ou subconsciência, você pensa: espera aí, talvez essa teia de consciência que todos mencionam seja real. Pode apostar que é. Aqui no plano físico, buscamos o que nos é familiar como palavras, mas há um sentimento que há volumes de palavras em um sentimento que não conseguem expressar, especialmente em sonhos, onde você sonha com algo e instintivamente sabe. Ah, é, essa pessoa está comigo, mesmo sem vê-la, ou a situação está lá, de forma implícita. Isso é outro tipo de conexão. E adoro essa pergunta. O que estou sentindo agora com essa pessoa? Eu acho que essa é mais uma experiência comum, já mencionei no programa, sobre como as energias das pessoas nos impactam. Você encontra alguém e de cara sente: ah, não estou à vontade após conversar com essa pessoa. Ou entra em um lugar e percebe, mesmo em silêncio, que algo aconteceu, talvez uma discussão ou algum evento. É isso mesmo. Você sente, não são palavras, é outra forma de conexão, intuição. Isso é justo? Sim, exatamente. Clarissenciência é sentir clara cognição, quando você simplesmente sabe. Com clareaudiência, começa a ouvir pensamentos próprios, alheios e mais elevados. Isso se revela quando você dedica alguns minutos diários para acalmar a mente. Não se trata de silenciá-la completamente, mas de observar os pensamentos repetitivos e deixá-los ir, aguardando novidades. Com a prática, a paz experimentada é imensa. Você começa a notar, não só nesses instantes, um aumento no seu conhecimento e na percepção da energia alheia, o que é verdadeiramente significativo. Uma maneira excelente de viver. Isso te ajuda em todos os aspectos da vida, seja profissionalmente, nos relacionamentos ou ao decidir qual caminho seguir. Permaneça no estado de fluxo, evite bater em paredes constantemente. Quem não quer viver assim? Isso me leva a outra questão. Acho que todos nós, em algum momento, perseguimos objetivos na vida, certo?
Queremos isso, queremos aquilo, eu exagero, eu exagero. Eu venho da mentalidade de que o universo é um bom universo e está lá para te guiar e te orienta ao longo da vida sobre onde você precisa ir. E temos livre-arbítrio. Às vezes saímos do roteiro, mas o universo nos recoloca no caminho. Primeiro com um toque, depois um empurrão, então um soco, e depois o carro chega e te atinge, te empurrando de volta. E isso já aconteceu na minha própria vida. Quando você percebe que o muro à sua frente é uma maneira de te colocar de volta no caminho certo ou um obstáculo que você deve apenas tentar superar? Essa é uma ótima pergunta. Envolve uma combinação de fatores. Primeiro, é preciso ter consciência de que se está diante de um muro, o que muitos ignoram, focados no objetivo. Depois, atente ao seu corpo. Ele sinaliza, com aperto no estômago e tensão, a consciência corporal. Esses sinais são como a consciência superior nos comunica para prestar atenção. Há um caminho melhor. Sério, cada um tem um limiar de dor distinto. Assim, o muro de alguém pode ser mais alto e grosso que o de outro. Logo, não existe uma resposta única para isso. Quanto a quando? Certo, eu entendi. Quanta dor você suporta? Essa é a questão, certo? Sempre me perguntei isso. Talvez eu tenha buscado esse objetivo, mas pode ser que sejam só desafios da vida ou karma tentando me testar. Precisa superar, mas às vezes parece que. Ou será que é só isso? É real mesmo. Tipo, eu quero ser astronauta. Vamos lá, eu quero ser astronauta. E de repente eu sigo o caminho para ser astronauta. Na minha idade agora mesmo, eu coloquei na minha cabeça, eu quero ser astronauta. Vão ter tantos obstáculos. Sim, é verdade. Ao iniciar a meditação, percebe-se que há ajudantes invisíveis ao seu lado. Chame-os de guias ou outro nome. Você aprende que pode pedir a ajuda deles a cada obstáculo enfrentado, antes que se torne uma barreira intransponível. Ei, há outro caminho. O que estou ignorando? Qual é a melhor escolha agora? Você não segue a maioria. Não, apenas reflita. Não sei onde erro. Não entendo por que diabos isso não funciona para mim. Parece energia aleatória, sem destino, mas perceba a diferença. Sinto que estou sendo guiado. Se eu perguntar, sei que terei uma resposta. Vou ao meu coração e pergunto diretamente a quem tiver a resposta mais sábia para mim. Qual é o meu melhor interesse? Ao perguntar, talvez não obtenha uma resposta clara, mas não importa. Será incentivado, as pessoas certas surgirão em sua vida. Poderá até ver a resposta num outdoor, tudo porque perguntou. Eles te entregarão de qualquer jeito, precisa. Sim, é uma letra de música, é um filme. Isso acontece sempre. Você pensa numa pergunta e a resposta surge num filme. Uma fala no filme e você pensa, isso faz sentido. Sim, chamo isso de sinais, pois não notaria aquela fala no filme ou letra se não perguntasse. São seus guias que de algum modo te capturam, sacou? Percebeu a letra? Sempre achamos que fazemos tudo sozinhos, mas os pensamentos nem sempre são só nossos. Não, eu acho que, como sou artista, cineasta e escritor há muito tempo, e sempre adoro quando converso com outros cineastas e escritores, eu digo, eu sinto isso. Você já sentiu como se tivesse escrito algo e olha para o papel? Eu fico tipo, quem escreveu isso? Quem fez isso? Está fantástico. Sim, mas passe pelo seu filtro. Isso mesmo. É essa a diferença. É como se você canalizasse algo que flui através de você, mas precisa passar pelo seu filtro. Assim sai com sua linguagem, sua história, suas coisas, mas a informação vai passar por você. E eu adoro essa história, uma história sobre. Acho que foi o Prince. Ele contou essa história uma vez, e o Prince é lendariamente conhecido por escrever. Ele vai lançar um novo álbum todo ano até o ano de 3000. É tanta coisa que ficou no cofre dele quando ele morreu. Ele era um gênio. Nossa, mas ele ligava para os músicos e os backing vocals às 3 da manhã e dizia: Ei, vocês estão acordados? Preciso gravar uma música. E eles respondiam: Príncipe, são 3 da manhã. Não pode esperar até umas 6 ou 7. Pode? Temos que fazer isso agora? Ela diz: Não, eu tenho que fazer agora. Porque se eu não gravar agora, o Michael Jackson vai pegar. É que a ideia surgiu nele, tipo, se eu não registrar isso agora, vai acabar indo direto para outra pessoa. É verdade. Novas invenções e descobertas acontecem. São tipo 3, 4 ou 5 pessoas que vão perceber isso ao mesmo tempo, porque vem de um plano superior.
Alguém tem que captar isso porque vai ser de grande ajuda. Certo, exatamente. E é por isso que às vezes você vê 3 ou 4 filmes sobre o mesmo tema ao mesmo tempo, que são lançados e dentro de 1 ou 2 anos você fica tipo, por que estamos vendo asteroides atingindo o planeta? De repente, não tínhamos nenhum desses filmes e agora temos uns 5. Como isso aconteceu? Acabei de criar uma nova série de vídeos que vou postar online. E estava criando o primeiro vídeo da série esta manhã e minha assistente Bev me mandou um e-mail. Susan, eu tive uma ideia incrível para uma nova série de vídeos. Eu recebi essa ideia às 6 da manhã. Estou escrevendo no escuro na cama e a Bev me manda um e-mail com exatamente a mesma ideia e o mesmo título para a série. Nós apenas rimos porque entendemos como isso funciona. Nossa, que loucura. Quando a ideia necessita sair para o espaço, para este plano, para este mundo, ela se manifesta através de alguém. E existe uma hierarquia, uma lista do tipo, sabe o quê? Talvez Spielberg devesse fazer isso. Ah, e o Steven também disse isso, aliás. Ele falou que as ideias flutuam por aí. E se você não as agarra, 6 meses depois você vê que outra pessoa fez o filme. E você pensa, ah, é. Por isso, quando sugeriu um filme sobre dinossauros, ele se apegou à ideia rapidamente e não largou. Bom, agora muitos de nós estamos, muitos passam pela vida perdidos, tentando descobrir qual é o nosso propósito, nossa missão nesta vida. E estamos apenas vagando em empregos desagradáveis que nos fazem infelizes, tornamo-nos irritados e amargos. Há algum conselho que possa dar para encontrarmos nossa verdadeira missão ou propósito de vida aqui na Terra? Sim, cumpra a sua primeira tarefa. Perceba que não é só humano. Não posso repetir isso muitas vezes. E a parte linda é que tantas pessoas estão perdidas, acham que estão quebradas. O que realmente está acontecendo é que a alma está bem aqui, e sua alma já é inteira, e sua alma já é completa. Mas você esqueceu sua alma porque está tão focado nesse belo drama acontecendo ao nosso redor. Você entra em um cinema, certo? Você se senta e se permite ser sugado por esse filme incrível que o Alex Ferrari fez, certo? E então, você sai do cinema e pensa: ó Deus, estou de volta à vida real. Bem, sua alma vem para este corpo, para essa experiência neste teatro chamado Reino Terreno. Ficamos tão envolvidos nisso que esquecemos nossa essência de alma. Escolhemos este corpo cientes dos riscos. Acostumados à plenitude da alma, sentimos-nos fragmentados, incompletos, ao nos concentrarmos só no nosso papel. A alma entende que todos estamos interligados, todos nós já somos inteiros. Sua tarefa é apenas desvendar as camadas que desinformação, besteiras que eu chamo de sistema de crenças, que te prendem à crença de ser só humano. Sua plenitude está aqui, agora. Você já é completo. É um processo lindo. E volte àquela gota do divino, porque é uma realização divina dizer, meu Deus, a paz que eu procurava lá fora, o amor que eu tentava encontrar através de bebidas, drogas, sexo e qualquer coisa que preenchesse esse vazio em mim, era tudo externo, quando na verdade, interiormente, eu já sou completo. Mas quando você está sempre ocupado fazendo, em vez de passar minutos só sendo e respirando, sem preencher o espaço, por um instante, você pode tocar essa plenitude e é tão bom. De repente, não tem mais desejos, não precisa de nada. Uma vez que você sabe como é essa sensação e tem a realização, meu Deus, isso esteve aqui o tempo todo. Isso muda tudo, mas exige treino para manter essa lembrança e se livrar das besteiras. É assim que eu chamo. Eu adoro siglas. Depois de passar 20 anos no exército, o foco no objeto externo. Este mundo, isso é o foco no objeto externo. É tipo isso. Este mundo está me afetando, né? Aí você olha para dentro e descobre o que sempre esteve e já está aqui. O que você escolhe? A escolha não é sua. Agora, muitos de nós percorremos a vida com medo. Eu diria que a maioria vive constantemente temendo cada pequena coisa. Como podemos superar os medos?
Os pequenos medos e os grandes medos. Volte 10 minutos e ouça o que eu acabei de dizer. Porque é a história e a sua identificação com eu sou apenas humano, eu sou apenas. Diga o seu nome, que te faz sentir menos inteiro. E quando você está menos inteiro, você está sempre em alerta e com medo de que algo te torne ainda mais incompleto. Isso é ego. O ego está sempre querendo e precisando e temendo. Isso mesmo. Se perceber, estou com medo. Ah, identifico-me com a história, mas Susan disse que sou mais que isso. Vou buscar essa parte de mim. Você toca nisso? Percebe? Posso olhar meu papel como observador. O que é? Ah, a alma. Então posso adotar a visão da alma quando quiser para encontrar essa parte? Sim, sem mais medo. É assim que você acalma aquela nossa mente inquieta, aquela que tem pensamentos negativos que estão sempre nos atacando? É assim que você faz? Só. Quer dizer, eu sou um grande adepto da meditação. Eu adoro meditar. Então, encontrei muita paz na meditação. Realmente me ajudou muito e realmente limpou muita bagagem que eu carregava ao longo da vida. É assim que acalmas a mente de macaco e o negativismo? É treinamento, pois a vida inteira damos poder aos pensamentos em nossa cabeça. Quando menciono treinamento e meditação, muitos dizem não ter tempo. Porém, 3 minutos diários podem ser um gole do divino. Se deseja vivenciar estados expandidos de consciência agradáveis, minha página de presentes e meu canal no YouTube oferecem várias meditações. Meus 7 passos para uma consciência superior guiam do caos mental a um estado de aventuras conscientes transformadoras. Quando você começou nesse caminho, você começou a se educar, tipo lendo textos espirituais, coisas assim? Muitas dessas informações vieram só dos seus guias espirituais e similares? Não. A educação foi primordial para abrir o sistema de crenças. Em seguida, a experiência, pois meditava diariamente buscando Susan, minha enteada. Isso ocorreu paralelamente. Depois, comecei a perceber seres e me envolvi. Certo. Então, quando você realmente. Qual é o seu processo durante uma sessão? Quando está, por exemplo, sentado e a conduz? Apenas converso com alguém sobre qual é o processo. Estou apenas curioso. Minha intenção é clara: estabelecer uma conexão límpida com os entes queridos dos clientes, agindo com o coração para promover a cura e visando o bem supremo de ambos os lados do véu. Nosso trabalho é pautado pelo serviço, amor e gratidão por essa conexão extraordinária. Aqueles do outro lado sabem que exijo provas contundentes, evidências significativas e detalhes inacessíveis online, como o filho que sempre portava um palito na boca. Ou é isso, baseado em evidências, na sua opinião? Isso é mediunidade. Ah, sim, quando a mãe diz, meu Deus, esse é o meu filho. Isso mesmo, quer dizer, isso é. Isso é só uma parte pequena. O peso das evidências em cada sessão conta, usando o método de 7 passos para uma consciência elevada do meu vídeo. Notei que ao ensinar a conexão com o além, pessoas que não são médiums naturais, como eu não era, preferem processos. A não ser que já vejam espíritos, não é possível apenas sentar e começar. Qual seria o processo então? Analisei como transito da consciência comum para a prontidão de uma leitura. Identifiquei 7 passos. Assim, passei a ensiná-los, o que também auxilia na meditação pessoal. Bom para o cotidiano. Conectando-se com guias. Então, pratico esse método diariamente. Então, ao me sentar para uma leitura, levo só 5 a 10 minutos para me centrar. Com essa intenção, quando meu cliente se senta, mudo e me abro totalmente para a experiência. Isso é fascinante, mas não ver pessoas mortas. Não, é como 6 centavos. Posso contar nos dedos das mãos as vezes que me conectei com um espírito sem estar em uma leitura ou sem alguém por perto tentando comunicar-se com um ente querido. Chamo isso de visitas inesperadas. Talvez tenham sido umas 20 até agora. Espere um minuto. Meus guias dizem que é mais do que eu imagino.
Não se subestime, eles disseram, certo? Mas, de qualquer forma, normalmente não os vejo. E mesmo nas minhas leituras, não os enxergo. E isso me fez ter que realmente sentir a presença. E assim eu posso te dar uma personalidade tão específica que as pessoas dizem: Meu Deus, você mora conosco? Sim, esse é meu ente querido. Esteve em nossa casa. Então quer dizer alguém vivo, morto ou ambos? Não, era. São principalmente pessoas que já faleceram, sim. Deveria ter perguntado, morou conosco? Certo, sim, exatamente. Eu estava prestes a dizer que existem médiuns que conseguem canal também ao vivo. Todos os médiums podem conectar-se com pessoas presentes, pois são psíquicos habituados à frequência humana de um corpo físico. Contudo, sintonizar com entes queridos do outro lado do véu requer um ajuste mais delicado. Assim, se você atinge esse refinamento, ler a energia de alguém aqui se torna fácil. É como uma estação de rádio só está sintonizando os canais? Sim, são como oitavas variadas, correspondem a distintas oitavas de frequência. E você só precisa se auto-ensinar. E é isso que ensina também, como fazê-lo. Você define a intenção, certo? Sintonizamos neste canal e só com a intenção muda para outro. É fascinante. Isso é bem impressionante, o conceito todo. Quer dizer, eu já vi médiums. Eu assisti aquele programa, O Médium de Hollywood, com a Taylor, acho que é esse o nome. E você vê, é simplesmente notável. Coisas que simplesmente, tipo, como diabos sabiam disso? Porque a pessoa está bem aqui. Eu adoro quando faço sessões. E aqueles do além me contam coisas que meu cliente não sabe e diz que não. E eu digo que sim, tenho certeza. Você confere. E eles voltam e dizem: Meu Deus. Tipo o pequeno, no mês passado. Menino. Não, ele não era um garotinho. Ele tinha 14 anos. Ele faleceu de um tumor cerebral. E ele veio até mim e falava sobre o anel decodificador secreto que ele tinha. E a mãe dele disse que não. E eu verifiquei e disse que sim, com certeza. Ele tinha isso. O que mais ele me disse que ela não sabia? Ele me contou que estava em um time esportivo e que tinha galinhas no nome. Ela disse, não tão certa disso. Havia várias outras coisas que ela precisava confirmar. Ela voltou e ele tinha falado sobre uma namorada dele, que retratou seu filho. A mãe contatou a moça, que tinha o desenho do filho pós-morte. Ela detinha o anel decodificador secreto que compraram juntos. E a mãe do atleta retornou e viu uma foto dele jogando Ultimate Frisbee. Ela contatou o treinador, questionando sobre o nome do time. Eram os guerreiros galináceos, respondeu ele. Veja, não estou adivinhando seus pensamentos, continuou, mas eu era próximo do filho dela, que, a propósito, agradeceu-lhe por doar seus olhos após sua morte. Ela falou, Suzanne, isso tinha que ser segredo. E sabíamos, foi lindo. Mensagens importam. Evidências dizem que são confiáveis. Suas mensagens, além de estou bem, estou com você mais do que pensa e amo todos vocês, incluíam ainda posso te ver bem, mesmo sem esses olhos. Observo quem tem meus olhos e adoro isso. Foi muito legal. Você, como médium, já estava andando ou conversando e sentiu alguém está chegando, uma mensagem. Posso contar algo? Isso aconteceu. Aconteceu menos de 5 vezes. Meus guias me desconectam fora do trabalho. Eles sabem da minha personalidade. Eu acharia que devo ajudar todos e não teria vida própria, certo? Estaria de plantão sempre. É, acho que tem que conseguir desligar isso. Imagino que sim. Imagino que você não está sendo acordado no meio da noite. É meio que, às vezes, de fato, por favor, leia meu livro Mensagem do Lobo, porque aquele jovem realmente me acordou no meio da noite com o que o Dr. Gary Schwartz, da Universidade do Arizona, chamou de uma visita histórica. Fiz uma visita às cegas, sem retorno de ninguém. Conseguimos 45 informações nessa visita inesperada na noite. O jovem que me acordou deixou provas de que somos almas. E afirmo com confiança, isso mostra que a alma sabe de coisas que não chegam à consciência desperta. Porque muitos sabem do conceito de Whoopi Goldberg e o fantasma, onde fantasmas perguntam: ok, tem algum Henry aqui? Tem um Henry? Bem, é isso que acontece numa leitura. Eles se reúnem ao redor. É como uma reunião de família. Quem vai falar primeiro? Eles decidem e vêm nessa ordem, mas às vezes é tipo, eu quero ir agora. Você tem que afastá-los. É tipo, esse avô é bem insistente.
Ultimamente, tenho conversado com mães e avós, e elas dizem: eu vejo charadas, não vejo os rostos, elas fazem assim. E eu digo: sua avó está me dizendo que você tem um filho do outro lado do véu, mas eu ainda não o senti. E o cliente responde: sim, a vovó do outro lado do véu teve que me dizer isso. E então eu me sintonizo. É menino ou menina? Porque ainda não o senti. Você tem uma filha. E aqui vamos nós. E começamos a correr com essa pessoa. Quando isso tudo começou, você sentiu medo em algum momento? Nunca, nunca. Porque aquela médium que meu marido e eu consultamos, que trouxe nossa Susan de volta com provas irrefutáveis, Alex, ela disse: essa moça jovem que está aqui de uniforme marrom dizendo papai, papai, que partiu de repente, e essa sensação elétrica formigante subindo e descendo meu braço no final daquela sessão. Alex, ela disse, e essa Yovem está trazendo consigo um menino que ela quer te apresentar. E a Susan ia ter um menininho. Então, a cura para a nossa família, vinda dessa conexão, me mostrou que esse trabalho é todo sobre curar. E quando aumentamos nossa luz interior, não temos nada a temer. O medo faz parte da história, ele acompanha o ego. E essas conexões vêm da alma, que não pode ser ferida. Se sentir medo ao ler é bobagem humana. Simplesmente aumento a luz, conecto minha alma e digo: não preciso disso, vá embora. Jesus, isso soa fascinante, né? Você fala sobre no seu site ter algo chamado transformação de 10 minutos. O que é isso? Isso é extremamente útil para quem se sente desequilibrado, fora do eixo. Não importa se conhece a causa ou não. É mais eficaz que qualquer bebida, remédio ou droga para melhorar seu estado. Em apenas 10 minutos, controlando sua energia, você pode se reequilibrar, sentindo-se até melhor que antes. Trata-se de uma meditação para desobstruir energias estagnadas. Interagir com outros igualmente afetados acelera o processo mais que qualquer coisa. Pesadelos congestionam, distorcendo o fluxo normal da sua força vital. Essa transformação de 10 minutos simplesmente te reequilibra. Eu uso minha própria meditação, coloco nos fones de ouvido e escuto quando estou desequilibrado. E é um verdadeiro presente. Se as pessoas soubessem que pode fazer isso sozinho. Agora você sabe. Agora sei. Vamos colocar um link na descrição das notas do programa. Frequentemente, Suzane, ocorrem coisas na vida que são, entre aspas, ruins, coisas que parecem o fim do mundo quando ocorrem. Uma morte na família, uma morte inesperada na família. O conceito de bom e ruim é algo que nós atribuímos aqui neste plano, bom e ruim. Eu sempre uso o exemplo de um acidente de carro. A pessoa que sofreu o acidente, terrível, ruim, pior dia da minha vida. O cara que vai consertar o carro, melhor dia da vida dele. Isso mesmo. Mas o acidente é o acidente, é o que é. Então, você pode falar um pouco sobre por que, quando coisas ruins acontecem na sua vida, elas muitas vezes te levam para uma direção que você nunca teria seguido. Claro, Exatamente, a morte da Susan. Eu não faria este trabalho se não fosse por isso. Foi parte do meu caminho. Sei disso. E questionei: precisa alguém morrer para despertarmos? E às vezes, sim. Sou membro de um grupo que apoio inteiramente. O Ajudando Pais a Curar, ajudandopaisacurar.org. Eles têm uma lista de aspectos positivos. Iniciando essa jornada, é difícil crer que haja algo positivo na perda de um filho, mas existe. Essa lista extensa inclui várias coisas que advêm disso: o crescimento, seu crescimento espiritual, a paz, a profundidade das amizades atuais que antes eram superficiais. Posso falar muito, mas por que ocorrem coisas ruins? Viemos aqui por todas as experiências. Rotulamos-las como ruins. Você está certo do ponto de vista da alma. Tudo é uma oportunidade. Então aprenda a mudar do ponto de vista humano, onde dizemos ruim ou bom e rotulamos. Você apenas muda para o ponto de vista da alma e percebe imediatamente. Você está rotulando e use essa frase para os meus guias. Não é interessante? Te leva imediatamente ao neutro. E agora,
Você decide, é tão ruim? Pode ser, mas vejamos por um ângulo mais amplo. Ação. Buscaremos uma reação elevada. Certa vez, numa trilha de mountain bike, Alex, após vários workshops, eu estava exausto. Precisava apenas de ar puro e um passeio relaxante. Então estou fazendo isso. Estou com meu marido. Estamos nessa trilha macia e suave, certo? E de repente, pegamos umas raízes e umas pedras. E eu começo a ser sacudida um pouco e estou ficando realmente irritada porque ainda estava cansada. E lembro de dizer, isso era para ser relaxante. E ouvi essa voz, tão clara quanto a voz de Deus, dizendo, pelo amor de Deus, é uma trilha de mountain bike. E comecei a rir, pois vimos aqui e achamos que a vida deveria ser maravilhosa. Uma trilha suave como manteiga. A felicidade é nosso direito de nascença, certo? Vida, liberdade, a busca pela felicidade. A felicidade deveria ser constante. E quando não é, resistimos, reclamamos. Isso é o ego. A alma compreende. O que sobe com certeza, o que sobe, certamente desce. O pêndulo oscila de um lado para outro. Se aprender a ficar centrado e pensar, isso é interessante, sofrerá menos. Agora, sobre sofrimento, o karma. Quais são os seus guias espirituais? E o que aprendeu sobre karma, conceito hoje mais em voga do que nunca? Qual a sua opinião ou conhecimento sobre isso? Quero que todos saibam que toda vez que vocês me fazem uma pergunta, eu tento exemplificar o que podemos fazer aqui. Eu poderia falar de improviso sobre o que ouvi, mas sempre faço essa pausa e me sintonizo. Há uma resposta nova dos meus guias? Há algo melhor que as pessoas queiram ouvir? O que estou ouvindo é que o karma é muito real. Você carrega questões de outras vidas, algumas delas simultâneas. Então, não estou falando de vidas passadas. A alma não se limita a uma vida, a sua. São múltiplas experiências. Então, há certas experiências que você veio trabalhar nesta vida, porque talvez você não tenha acertado ou mesmo vivenciado tudo em outra vida. Mas a boa notícia é que, ao perceber e despertar, limpando a bagunça, você verá. Sou uma alma e humano. Eu posso vivenciar a mim mesmo. Como a alma, alinhando-me à essência que é bondade amorosa, luz da consciência, pura percepção, compaixão, ao perceber que karma. Obrigado. Todo o karma pode ser apagado. Você vive a vida como a alma, saboreando cada instante, pois percebe de repente. Vim para desenvolver paciência humana. Não tenho nenhuma, mas minha alma é pura paciência. Se eu puder me conectar com esse nível da alma, não há necessidade de karma. Você fez uma afirmação interessante agora. Quero explorar isso mais a fundo. Vidas simultâneas. Não, já ouvi falar desse conceito, né? Onde vivemos agora mesmo, né? O que é muito interessante, mas o conceito do multiverso é tão populares. Dialoguei com vários diretores desses grandes filmes no meu outro programa. O conceito de multiverso, nos últimos 4 ou 5 anos, captou o zeitgeist, onde sempre esteve presente, mas agora parece que as pessoas falam mais sobre isso, está em evidência. Gostaria de ouvir suas opiniões e compreender o que você quis dizer. Considere outro estado de consciência conhecido, o sonho. Nele, o tempo não existe. Se pensa em algo, ocorre de imediato. Não há espaço definido. Deseja ir a algum lugar e imediatamente está lá, ao entrar em estados expandidos de consciência. Não há tempo nem geografia. Só existe o aqui na consciência. Somos ela vivenciando experiências nesta forma humana. Estamos no teatro humano. Então, a alma existe fora do tempo e do espaço. Imagine como vários CDs com diferentes faixas, todos alinhados. Todos eles existem. Todas essas vidas, o que é passado e o que é futuro. Tudo existe. Então, podemos chamar de uma vida passada. É assim que o tempo se desdobra nesta realidade. Mas é realmente difícil para nós compreendermos isso. Então, não vou me aprofundar mais nisso agora. Mas
Nem tudo é o que parece, e existem infinitas universos, porque tudo é possível, e tudo surge de um único campo criativo de consciência. Então, em várias formas, a consciência é a mais rápida do universo, pois se eu estou lá, você está, sem precisar pensar. Isso é um equívoco, não há rápido ou devagar, simplesmente é. É como dizer em um sonho: quero estar em Paris. Você está, é isso, acontece. Simplesmente é. Suzane, farei perguntas. É praxe com todos os convidados. Qual sua missão na vida? Minha missão é auxiliar pessoas a achar um caminho de vida consciente, entendendo que não são só humanas, mas parte de uma vasta rede que liga tudo. Vivenciam conexão, amor e paz através de estados expandidos de consciência. Adotando isso como seu sistema de crenças, transformam suas vidas. A vida flui e nós criamos o mundo em que queremos viver. Essa é a minha missão. Por falar nisso, se eu puder mostrar a você que seus entes queridos não morreram, que o amor nunca morre, que a vida é eterna, isso não seria um pequeno benefício adicional? É um ótimo bônus mesmo. E qual é o propósito final da vida? Para vivenciar cada pedacinho dela intensamente. Mergulhar de cabeça e vivenciar tudo, o bom, o ruim e o feio, porque somos a fonte, criando algo mais belo do que tudo que já existiu antes. Então seja criativo. Encontre o que acende a sua chama e faça. E onde as pessoas podem saber mais sobre seus livros, workshops e conectar-se com você? Sim, é isso, susanegaiman.com. Role a página e encontrará um e-book grátis chamado Por Onde Começar. Tenho muitas ofertas gratuitas, incluindo aulas online, vídeos no YouTube, livros e CDs. As pessoas frequentemente dizem: não sei por onde começar. Há muitas opções. Baixe o livro, ele é como um cardápio. O que procura? Sua seleção está ali. Você ainda atende clientes pessoalmente? Atualmente, atendo uma longa lista de espera de pessoas há 4 ou 5 anos. Por isso, não estou aceitando novos clientes. Contudo, realizo sessões de canalização online. Tenho um podcast que varia entre semanal e quinzenal e conduzo retiros e workshops presenciais pelo país. Há sempre muitos eventos e atividades acontecendo. Suzane, muito obrigado por participar do programa. Foi revelador. Foi maravilhoso conversar com você e eu agradeço pelo trabalho que você faz pelo mundo e pela mensagem que você está divulgando. E espero que esta pequena conversa possa ajudar um pouco com isso. Agradeço a quem disponibiliza este material. É assim que procedemos. Não podemos sozinhos. A todos os ouvintes, lembrem-se da mensagem diária dos meus guias. Vocês são muito amados. Obrigado por assistir. Clique em um dos vídeos abaixo para continuar sua jornada e não se esqueça de se inscrever.